Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que as Escrituras referem a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que lhes disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. A mensagem de hoje é os remanescentes de Deus. Quantos aqui sabem que são remanescentes de Deus? Quantos aqui têm essa certeza que são remanescentes do Senhor? Levante suas mãos. Glória a Deus. Curve sua cabeça e vamos orar. Ore com a mão erguida. Pai querido, graças te damos, bendizemos ao teu santo nome e rogamos nessa hora o entendimento por meio da revelação da tua palavra, para que venhamos ter compreensão e dessa vez crescer e dessa forma amadurecer em o nome de Jesus. Essa é a nossa oração. Amém, amém, amém. Versículo 4, que lhes disse, porém, a resposta de Deus para Elias, a resposta de Deus para a evangelizadora, a resposta de Deus para essa nossa geração. E essa resposta é: reservei para mim 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente fiel, segundo a eleição da graça. Deus abençoe essa palavra e ministre no nosso coração. Meus queridos, ao longo dos séculos, através de toda a história, desde a era dos primórdios até os tempos odiernos, a igreja tem sido bastante perseguida. Quando me refiro à igreja, me refiro ao povo de Deus. Perseguida por não compactuar com essa inversão de valores, com a imposição do pecado, que sempre existiu, contaminando gerações, contaminando toda a sociedade. No meio de tantas imundícies, no meio de tanta sujeira, uma verdade é revelada na palavra do Senhor: Deus sempre tem os seus remanescentes. E talvez você pergunte, mas o que significa essa palavra remanescente, restante? Deus sempre tem o restante. E o interessante nessa passagem, não sei se você percebeu, é que a Bíblia diz o seguinte: Deus conservou para si os seus remanescentes. Ou seja, Deus intervém na história, separando aqueles que verdadeiramente lhe representam. O diabo tem os seus enviados, mas Deus também tem os seus embaixadores, atalaias, arautos, que não se envergonham de professar e proclamar a verdadeira fé. Amém? Esse povo remanescente é um povo temente, é um povo reverente, é um povo zeloso, é um povo fervoroso, é um povo fiel, é um povo decente. E em todo lugar Deus tem o seu remanescente. Assim acompanhamos em toda a história. Deus teve o seu remanescente na época de Noé. Ele pôde contar com a casa de Noé, com a família de Noé, que não se contaminou diante das propostas pecaminosas daquela geração, mas se conservaram, se purificaram, e dessa forma foram o quê? Reservados por Deus. Assim como a casa de Ló, que também não se rendeu aos caprichos que existia naquela época.
Mas Ló foi conservado, assim como sua família, como sua casa, porque Deus sempre tem os seus remanescentes. A verdade é que o mundo hoje se encontra em uma bagunça total. Poderia ser pior. O Brasil poderia ser uma grande Cuba. O aborto poderia ser legalizado, as drogas poderiam ser legalizadas, poderia ser uma Sodoma e Gomorra, homem com homem, mulher com mulher, uma bagaceira só. Mas sabe por que isso não aconteceu? Porque Deus tem os seus remanescentes fiéis. Deus tem o seu remanescente fiéis. Eu vejo homens ali na Câmara, no Senado, levantando a sua voz sem receio algum, sem hesitação algum, e proclamando o nome de Deus. Tudo o que está acontecendo aqui foi profetizado ano passado. Ano passado. Onde um homem de Deus, deputado, eu não me recordo o nome, ele disse, olha, Deus vai fazer um reboliço nessa casa, vai mostrar a imundice do Brasil ao mundo, para que haja cura para a nossa nação, para que haja cura para o nosso povo. Deus, Ele tem os seus remanescentes. E essa é a nossa esperança, porque Deus ainda tem os seus representantes. O diabo tem os seus enviados, encapetado, endiabrado, mas Deus ainda tem os seus embaixadores. Cada sala de aula eu vejo um embaixador. Em cada faculdade, universidade eu vejo um embaixador. Em cada empresa, em cada lugar tem um embaixador que não se envergonha do Evangelho, que tem prazer de declarar a quem pertence, a quem serve, a quem dedica a sua vida, sem nenhum temor. Deus ainda tem os seus remanescentes. Quantos são remanescentes de Deus? Levante suas mãos. Quantos são os restantes de Deus nesse mundo completamente contaminado? Não é uma epidemia, é uma pandemia generalizada, né, que tem contaminado os 4 cantos da terra, onde já não há mais pudor, onde já não há mais moral, onde já não há mais virtude, onde os princípios têm sido deturpados, os valores invertidos, onde chama o bem de mal, o mal de bem, onde chama a bênção de maldição, a maldição de bênção, onde chama o certo de errado, o errado de certo, o verdadeiro de falso, o falso de verdadeiro. É difícil convivermos nessa geração, mas nós vivemos nessa geração com essa convicção que Deus tem o seu remanescente fiel. Deus tem o seu remanescente fiel, e esse remanescente fiel, ele não retrocede, ele não recua, ele não se rende, ele não se entrega, ele tem prazer de anunciar quem é o Senhor da sua vida. E por essa causa nós estamos aqui, porque a história tem sido escrita pelos homens que são remanescentes de Deus, remanescentes fiéis. O que é que a Bíblia fala sobre esse remanescente? E eu vou ler alguns textos. A Bíblia nos diz que esses remanescentes, eles são preservados. Nós somos remanescentes de Deus, mas não pelos méritos próprios, não pelas obras pessoais, não por uma justiça humana, mas porque Deus simplesmente, Ele aponta o dedão lá do céu e diz, esse aqui não, esse aqui é meu, Satanás, esse aqui você não toca, esse aqui você não usa. Eu já contei aqui a história do meu capelão, pastor Mário Félix, né? Ele tem o que, Vanessa? 1,40 m, 1,50 m. Se ele tivesse aqui, o púlpito atrapalharia ele de pregar. Ele é bem baixinho. Ele é filho de uma mãe de chiqueiro, hoje eu falei isso de manhã, né? Mãe de santa é Vanessa, Gabriel e Sarinha. Pai de santo sou eu, né? Então ele é filho de uma mãe de chiqueiro, de um pai de chiqueiro, de um feiticeiro. E assim que ele nasceu, a sua avó foi o consagrar a uma entidade. E sabe, no meio do terreiro de macumba mesmo, apareceu um ser de 2 metros de altura, reluzente, estendeu a sua mão e disse, esse não. Ela já havia consagrado uns 6 dos seus netos. Né? Disse, esse não, porque esse é meu. Esse me pertence e esse será profeta nas nações. Ele, por muito tempo, foi o único cristão de toda a sua família. E isso é incrível, irmãos, isso é extraordinário, que Deus tem o seu remanescente.
Talvez você seja o único cristão no seu trabalho, o único cristão na sua sala de aula, o único cristão no seu curso, o único cristão na sua empresa, o único cristão na sua família, mas tenha certeza que Deus te levantou para mudar a história, porque Deus tem os seus representantes. Na minha casa começou com minha mãe, depois minha mãe trouxe o meu padrasto, depois vim eu, e assim tem vindo toda praticamente a família. E é assim que Deus faz. O exemplo de Vera. Vera está aqui? A mãe de Anne? Está viajando? Vera veio, Anne veio o Lorival e está vindo todo mundo, porque é assim que Deus faz. Basta ter um representante fiel, que testemunho da sua palavra, que os corações que são petrificados vão sendo quebrantados, e dessa forma vão se convencendo, e dessa forma vão se convertendo ao nosso Deus. Deus ainda tem os seus representantes fiéis. Me recordo que um dia estava conversando com um policial, amiga nossa, que chegou e disse bem assim: pastor, estou num setor muito hostil, muito difícil, e eu queria que o senhor orasse por mim, para que Deus me tirasse daquele lugar. Eu fiz a seguinte pergunta: quantos cristãos tem lá? Ela disse: só eu, pastor, preciso sair de lá. Eu disse: vamos orar. Deus faz com que ela permaneça naquele lugar, e faz com que ela entenda que a luz brilha no meio da escuridão, que a luz brilha no meio das trevas, que o Senhor não colocou ela lá em vão. Se ela é luz do mundo, então que ela brilhe a luz de Cristo Jesus para iluminar todas as vidas que estão ao seu redor. Deus tem os seus representantes, os seus remanescentes, e esses remanescentes são preservados por Deus. Vamos abrir a Bíblia em Isaías capítulo 1, versículo 9. Os irmãos estão com Bíblia aí? Vamos lá, se vira nos 30, tá? 30 segundos. 1, 25, 29. Isaías 1, 9. Quem está com dificuldade, a gente sempre dá aquele conselho, está entre Gênesis e Apocalipse. Te vira. Te vira, vai virando as páginas que você chega lá. Isaías 1, 9. Escuta só, irmãos. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns remanescentes, talvez em sua versão esteja sobreviventes, já nos teríamos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Se Deus não tivesse preservado alguns no meio dessa geração, no meio deste presente século, já seríamos uma Sodoma e uma Gomorra, completamente entregue aos seus bel prazeres, completamente entregue aos seus desejos. Mas por que isso não aconteceu? Porque Deus intervém na história, e Ele preserva para si mesmo os seus remanescentes. Outra verdade sobre os remanescentes, vamos para Apocalipse capítulo 12. Nós ainda vamos voltar a um outro momento nesse livro. Apocalipse capítulo 12, versículo 17. Essa está rápida, né? Amém? Gostaria de um pouco da sua atenção sobre esse texto, que diz: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, e com que os guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Bom, Apocalipse é um livro de muitas simbologias. O dragão representa o diabo, a mulher representa a nação de Israel. Era necessário ler todo o capítulo para você poder compreender, mas quanto a esse assunto não há dúvida. O interessante aqui é as duas características que Deus apresenta sobre o remanescente fiel. E a minha proposta aqui é que você seja sincero consigo mesmo e pergunte: será que eu sou um remanescente de Deus?
As duas características de um remanescente de Deus é, em primeiro lugar, está aí, guarda os mandamentos de Deus. Eles não se esquecem dos mandamentos, eles não rejeitam os mandamentos, eles não abandonam os mandamentos, eles não ignoram os mandamentos. O remanescente fiel é aquele que guarda os mandamentos de Deus. Assim como Daniel, em plena Babilônia, ele não se curvou diante da Babilônia, mas a história nos mostra que toda a Babilônia se curvou diante do Deus de Daniel, quando ele decidiu guardar os mandamentos do Senhor. A Bíblia nos fala diversas passagens, irmãos, sobre a importância de guardar os mandamentos. E sabe o que é que eu vou aprendendo? Que somente guarda os mandamentos de Deus quem verdadeiramente ama a Deus. Vamos abrir a Bíblia em João, Evangelho de João, João capítulo 14, não é a epístola, tá? É João. João 14, versículo 15. João 14, versículo 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. É o que Jesus disse. Se você me ama, tem muita gente que admira Jesus, que é simpatizante de Jesus, mas não ama Jesus. Porque uma característica de uma pessoa que verdadeiramente ama Jesus é guardar os mandamentos de Jesus. E aí, o texto ainda continua no versículo 21, perceba, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. Amém? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, não é simplesmente conhecer. Tiago corrige a igreja da sua época dizendo: tornai-vos praticante da palavra, não somente ouvintes. O pastor Tiago explica que o problema do povo não era a ortodoxia. Eles tinham a ortodoxia correta. O problema deles era a ortopraxia. Eles não tinham prática. Eles não tinham a experiência, eles não tinham relacionamento, eles não obedeciam. O que é que esse texto nos diz aqui, irmãos? Aquele que tem os meus mandamentos, ou seja, não simplesmente conhece, não simplesmente tem acesso, não simplesmente é bem informado, mas aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, esse sim é o que me ama. Quem ama a Deus não é aquele que louva, não é aquele que prega, não é aquele que ensina. Quem ama a Deus é aquele que vive os mandamentos de Deus. E talvez você esteja perguntando, mas que mandamentos são esses? Porventura é o decálogo, os 10 mandamentos? Ou são os 600 e tantas leis que ao longo da história os judeus criaram, leis morais, leis cerimoniais? Bem, um dia os religiosos se aproximam de Jesus e perguntam: mestre, qual é o maior de todos os mandamentos? O que é que Jesus diz? Amarás a Deus sobre todas as coisas. Esse é o grande mandamento. Agora, será que você é um remanescente fiel? Será que você guarda os mandamentos de Deus? Que mandamento é esse? Ama a Deus sobre tudo e sobre todos. Ou você diz que ama a Deus, mas a primeira oportunidade você simplesmente abandona a igreja, abandona o Senhor e vai viver uma aventura amorosa. Hã? Ah, pastor, ele é um gatinho. Ele é um gatinho, pastor, depois chega toda azunhada, o gatinho virou um leão. Ah, pastor, ele é um colírio para os meus olhos, o senhor não sabe, depois está com o olho roxo, ó, lapa de olho. Ah, pastor, ele é um pitbull, depois vai-se embora o pit, fica só o bull. Será que você ama a Deus acima de todas as coisas, acima de tudo? Será que você é um remanescente fiel para entender que nada nem ninguém pode estar acima de Cristo em sua vida?
não é um vínculo de amizade que pode ser maior do que Deus na tua vida. Não são propostas ilegais de emprego. Você está aí esquentando carteira, mas cuidado para não queimar a alma no inferno. Será que nós amamos a Deus acima de tudo? Ou o nosso relacionamento com Ele é simplesmente convencional, baseado nos favores que Ele nos faz? Será que há remanescentes de Deus nesse lugar? Amém? Disposto a viver com Deus independente do que Ele faça, mas na certeza do que Ele é o nosso tudo, Ele é a nossa essência, sem Ele nada temos, nada somos, nada podemos, e quer saber, nada quero ser, porque do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, e no final da sua vida perder aquilo que é mais importante, que é a sua alma. Ter glamour, ter prestígio, ter popularidade, ter fama, ter riquezas, mas no final de tudo perder a sua alma. Do que adianta? Portanto, o remanescente de Deus é aquele que ama ao Senhor, que ama a Deus acima de tudo, acima de todos. E a história cristã, ela é escrita pelo sangue dos mártires, que eles preferiram a morte do que negar o nome de Jesus. Ainda hoje, irmãos, 100.000 pessoas morrem por ano, são nossos irmãos, e por que eles morrem? Porque não negam Jesus. E eu fico triste diante de uma geração que tem toda a liberdade para ler a Bíblia, para proclamar a Bíblia, para louvar em qualquer lugar, e se acovarda, começa a negar Jesus por motivos tão triviais, por motivos tão banais. Aí eu pergunto, qual é o nosso nível de compromisso com Deus? Porque eu vou lhe dizer uma coisa, os representantes do diabo, eles não se envergonham de representá-lo. Vocês viram aí a marcha para Satanás, os escárnios, a blasfêmia, os sacrilégios que os camaradas fazem, não é? Eles são incisivos em suas demonstrações, expressivos em suas demonstrações, não se envergonham do que fazem. E muitos cristãos são coagidos, ficam acovardados, são tímidos. Por essa razão está escrito em Apocalipse 21:8, os tímidos não herdarão o reino dos céus. E timidez ali é covardia, é se isentar de falar do amor de Deus, é se excluir de representar a Deus no momento que lhe é devido, é ficar calado. Hoje pela manhã nós falávamos uma história que é muito comum, de um camarada que foi enganjado, ele era um soldado, chegou a ser cabo, passou 8 anos no exército, depois foi pedir a oportunidade na igreja para dar testemunho, que durante esses 8 anos que ele passou no exército, ninguém descobriu que ele era crente. Ele era o agente de Jeová. Ninguém descobriu, né? Era o agente secreto de Jeová. E ele estava feliz em contar essa história. Olha, irmãos, passei 8 anos lá, ninguém conseguiu descobrir quem eu sou. Que terror, que horror, que desgraça e que miséria. Porque se existe algo que nos dá prazer como cristão, é apresentar a nossa identidade diante de quem quer que seja. Não há como se envergonhar diante daquele que mesmo na cruz, despido, ferido, de braços abertos, não negou o seu perdão. Eles não sabem o que fazem, Pai. Perdoa-os. Ele estava pensando em mim, ele estava pensando em você, ele estava pensando em todos nós, na cruz. Aquela canção de Kleber Lucas, né, que diz, ele se expôs por mim, sendo rico se fez pobre, sendo Deus se fez homem, sendo poderoso
se fez frágil, ao ponto de ter fome, de ter sede, de chorar, de sofrer. E tudo isso está escrito lá em Hebreus. Ele não se envergonha de ser chamado de nosso irmão. Olha que coisa linda, né? Quando o autor de Hebreus diz, ele não se envergonha de ser chamado nosso irmão. Não se envergonha. Por que então deveríamos nos envergonhar dele? A característica do remanescente de Deus é aquele que guarda os mandamentos, guarda através do amor, mas guarda também através do conhecimento. Agora vamos para a epístola de João. 1 João, capítulo 2. Os irmãos estão aqui, diga amém. Amém. Glória a Deus. Ninguém saiu não, né? Porque de repente a pessoa está aqui, mas a mente está passeando em outro lugar. Futuca teu irmão que está aí do teu lado. Diz amém, irmão. Irmão está aqui? 1 João capítulo 2, versículo 3 e 5. Primeiro João capítulo 2, versículo 3 e 5. Os irmãos encontraram? Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é o quê? Ai, 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 a Bíblia não alivia não, né, gente? É mentiroso e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Como Cristo andou em amor, em obediência. E assim nós devemos também amar. Aquele que diz que conhece a Cristo Jesus, então esse sim é o que guarda os meus mandamentos. E aquele que diz que conhece e não guarda os seus mandamentos é o quê? Mentiroso. Deus tem os seus remanescentes fiéis. E a característica do remanescente fiel, baseado em Apocalipse, é que guarda os seus mandamentos. A segunda característica em Apocalipse 12, 17. A segunda característica dessa pessoa que é remanescente de Deus. O que é que nos diz o texto? Guarda os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 12, versículo 17. A gente voltou para o texto inicial, tá? Os irmãos encontraram? É porque eu estou lendo a parte terminal. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Primeira característica é guardar os testemunhos de Deus. E agora a segunda característica qual é? Testemunho de Jesus. Deixa eu olhar. Será que você tem o testemunho de Jesus? Ter o testemunho de Jesus nesse ambiente é muito fácil. Quero perguntar à sua esposa, ao seu esposo, aos seus filhos, aos seus pais, que esses de fato verdadeiramente te conhecem, né? A gente imagina quem você é. Mas saber se você tem os testemunhos de Jesus. Se a pessoa olhar para você, ela é capaz de encontrar Jesus. Rapaz, uma das coisas mais maravilhosas que eu vi quando eu era novo convertido é que alguém se aproximou de mim e disse o seguinte: eu estou vendo o diferencial de Deus na sua vida. Eu estou vendo Cristo em você. Rapaz, eu fiquei tão feliz com aquilo, que eu nunca esqueço isso. Eu disse, que bom, rapaz, porque eu era tão feio. O camarada está vendo Jesus na minha vida, eu estou feliz demais. Fazia tantas coisas feias
e a gente poder ver Jesus na pessoa, saber quem ela era e quem a Deus a tornou, saber suas mudanças, a transformação desse evangelho de dentro para fora. Que coisa tremenda. Olha a vida desse rapaz aí. Ah, paz, esse camarada um dia disse à esposa, daqui a pouco eu venho, viu, meu bem? Passou 3 dias fora no Carnaval de Salvador e ela cuidando das 2 meninas. Não foi? Olha, rapaz, o que é que Jesus fez na vida dele? Ontem eu fui para Delmira e ele era todo o tempo querendo ligar para a esposa. Né? Quase de 10 em 10 minutos ele queria ligar para a esposa. Olha o que Jesus não faz, rapaz. Que coisa linda essa transformação que Deus faz em nossas vidas. O testemunho de Jesus em você, o testemunho de Jesus na sua história, o testemunho de Jesus nos seus valores, o testemunho de Jesus nas suas escolhas. As pessoas perceberem que há algo novo, que há algo diferente em você. E sabe de uma coisa? Nós precisamos desse testemunho de Cristo, porque Ele não nos deu nenhuma outra opção. No Evangelho de Mateus capítulo 10, versículo 32, diz: aqueles que se envergonharem do meu testemunho, eu me envergonharei diante deles, diante dos meus pais deles, no dia do juízo. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai. Não é forte essa palavra? Mateus 10, 32, 33. Se você se envergonha do testemunho de Jesus, sabe o que é que vai acontecer no dia do juízo final? Mais perto do que nunca, Jesus também vai se envergonhar do seu testemunho. E você pode dizer naquele dia, não sei de que procissão, de que religião você pode vir. Você pode vir de qualquer uma das religiões. Senhor, mas eu profetizei em teu nome, eu curei em teu nome, falei em línguas estranhas em teu nome, fiz caridade em teu nome. Sabe o que é que Jesus vai responder? Apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Usava o nome de Jesus, entrou no Evangelho, mas nunca deixou o Evangelho entrar dentro dele. E no reino de Deus, meu irmão, Deus só se envolve com quem com Ele se envolve. Amém? E no ministério, quem não se envolve, não se desenvolve. É preciso se comprometer com as coisas de Deus. A palavra do Senhor nos diz que nós devemos testemunhá-lo diante dos homens. Testemunhar quem é o Senhor da tua vida. Conta-se que Agostinho, um dos pensadores cristãos do século IV, era um dos homens mais promíscuos da história. Era terrível a sua vida. Eu não vou falar aqui porque alguns vão se escandalizar. Depois ele se tornou santo. E um dia ele ia passando e uma prostituta da qual ele se envolveu, ela olhou, Agostinho, ele olhou e correu. E ela se aproximou, Agostinho, é você? E ele respondeu, eu já não sou mais o mesmo, mas percebo que você continua a mesma. Que resposta, né? Eu já não sou mais o mesmo, mas percebo que você continua a mesma. Quando Jesus entra em nossas vidas, em nossa vida, o Evangelho, ele nos transforma. Transforma completamente e a gente não tem vergonha de testemunhar quem nós somos diante de Deus. Quem nós somos diante de Deus. Na realidade, esse é um dos maiores prazeres do novo convertido. É ligar para todo mundo e dizer, olha, minha vida mudou. Jesus vive no meu ser. Esse é um maior prazer. Testemunho de Jesus, para quem não se envergonha. Você pode abrir comigo 2 Timóteo, capítulo 1. Versículos 7 e 8. 2 Timóteo 1, 7 e 8. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de amor, de moderança. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor,
nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Qual é a instrução do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo? Não te envergonhes do testemunho de Jesus. Olhe para o seu irmão e diga isso aí. Não te envergonhes do testemunho de Jesus. Não te envergonhe do testemunho de Jesus. Quero voltar aqui à essência de tudo. Em Apocalipse 12, versículo 17, fala do conflito final. Fala da grande batalha do Armagedon. E esse texto nos diz que Satanás, o dragão, ele se levanta com toda a sua fúria, com toda a sua revolta, com toda a sua indignação contra os remanescentes de Deus. E quem são esses remanescentes? Os que guardam os mandamentos de Deus e os que prezam pelo testemunho de Jesus. Está se referindo a você, e você sabe se você é ou não é remanescente de Deus. Não pense que os últimos dias serão fáceis, irmão. Nós estamos em uma guerra, forças antagônicas, invisíveis, em constante conflito, para tentar tragar e para tentar destruir as nossas vidas. Enquanto muitos estão brincando de ser crente, o diabo não brinca de ser diabo. E ele não perde tempo e aproveita cada instante para tentar arruinar a nossa vida. O que conforta o meu coração diante de toda essa batalha que há, travada entre os céus e a terra, anjos e demônios, é que Deus, Ele tem os seus remanescentes fiéis. O diabo pode ter os seus enviados, mas Deus, Ele tem os seus embaixadores, arautos e atalaia. Eu estive há algum tempo jantando no Velho Chico, aniversário de Deise, prima de Vanessa, e Tarciso, que é o responsável do Bob's e do posto BR aqui, pegou a cadeira, botou do meu lado, a gente se conhece, Vanessa também é nutricionista do Bob's de Paulo Afonso, e ele disse: pastor, o senhor soube do ocorrido, não soube? E aí eu disse: realmente todo mundo soube. Esse pastor, ali foi um livramento de Deus, ali foi um milagre de Deus. E ele me contou alguns detalhes que não está escrito no site. E ele disse que vinha na sua Land Rover, em alta velocidade, o carro dos bandidos perseguindo, ele tentou fugir, percebeu que não conseguiu, parou, os bandidos descem armados. Durante esse período de perseguição, estava lá a babá, uma serva de Deus, que dizia: não se preocupe, porque nada vai acontecer. Deus está falando comigo que nada vai acontecer. Deus está falando comigo que nada vai acontecer. E quando para o carro, manda todo mundo deitar, e o camarada: vocês vão morrer agora, e de repente muda de ideia, prende eles, coloca no meio do mato, fica lá no escuro um tempão, depois volta e diz bem só: olhe, você só não morreu por causa do olhar dessa criança e por causa do brilho que eu vi nessa moça que era babá. Menina humilde, simples, mas que era uma remanescente de Deus. Você não vai morrer por causa dela, viu? O que está nessa mulher, e as palavras de Tarciso foram essas: o Deus dela é maior do que o meu. Por isso que ela não vai morrer. Pegam eles, colocam na estrada novamente e vão-se embora. E ele conta que todo o cuidado de Deus, depois vem uma carreta, para. Que carreta para nos dias de hoje, né? Quando viram eles na beira da estrada, subiu, ele pergunta ao motorista: como é seu nome? Olha, meu nome é Tarciso. As coincidências
E ele vai falando o cuidado, o livramento e sobretudo a compreensão que ele tem, que foi um milagre de Deus, que foi um livramento de Deus, mas esse milagre e livramento aconteceu porque naquele carro tinha um remanescente fiel, que no momento em que ele estava perseguido, essa cristã estava orando, estava buscando a Deus, estava consagrando a vida de todos a Deus. Havia um remanescente fiel. São tantos relatos, irmãos. Eu olho aqui para a história de alguns. Eu vejo a diaconisa Gisele orando pela vida da sua filha. Orando pela vida da sua filha. E de repente a irmã Tati sofre um acidente. A pessoa que está com ela não consegue resistir. E Tati, ela simplesmente sobrevive e é chamada para o ministério para ser bênção, para dedicar a sua vida a Deus. Isso por quê? Porque havia alguém pagando um preço por oração, em lágrimas, em jejum, em consagração. E Deus tem os seus remanescentes. Deus tem os remanescentes dele em sua família. Talvez você não entenda o porquê de tantos livramentos. Talvez você não entenda o porquê de tantos milagres. Mas há uma mãe que ora por você. Há um irmão que ora por você. Há um pai que ora por você. Há pessoas que estão pagando preço em oração pela sua vida, para que as portas possam se abrir, para que você possa prosperar. Deus tem os seus remanescentes. Deus tem os seus remanescentes em Paulo Afonso. Sim, tem. E podemos dizer que somos remanescentes de Deus. Todo 1º de janeiro nós estamos lá na PE4, orando por essa cidade. Você não imagina como eu desço daquele lugar. Eu desço em uma exaustão tão grande, completamente exaurido, sugado. É dores no corpo todo. E eu entendo que estamos diante de um conflito, diante de uma batalha. Mas nós não podemos recuar. Sabemos que o que está em nós é maior do que o que está no mundo, e nós estamos lá pelos jovens, pelas famílias, pela nossa comunidade, para que não seja chamado a cidade simplesmente da energia, mas a cidade da luz, que é Cristo Jesus. Você não imagina o que é ser representante de Deus, o que é ser remanescente do Senhor e pagar o preço, para que a graça de Deus venha alcançar vidas, venha transformar histórias. Eu quero aqui contar uma história para vocês que circulou esses dias, que chamou muito a minha atenção. Em uma região, eu não me recordo bem, um grupo de guerrilheiros armados, fortemente armados, invadiram uma caverna subterrânea onde os cristãos, que são proibidos pelo Estado, estavam orando. Eles simplesmente invadiram aquele lugar. E ao invadir aquele lugar, eles disseram: queremos saber quem é cristão e quem não é aqui. Mas estavam todos reunidos. Diz bem assim: olha, quem for negar Jesus pode sair. Agora quem não negar Jesus, fique. Fique, porque esses nós vamos exterminar, nós vamos matar. Aqueles que estavam convencidos do Evangelho simplesmente saíram correndo daquela caverna. Ninguém queria morrer, mas teve uns remanescentes que ali ficaram. Nós não podemos negar Jesus. Nós não podemos negar, nós não podemos negar. E assim que aquelas pessoas saíram negando a Jesus, foram embora, e aqueles fiéis, poucos fiéis ficaram lá, os guerrilheiros pegaram suas armas, colocaram no lugar e disseram: não, nós só queríamos expulsar os hipócritas. Vamos adorar junto, que nós também somos cristãos. Vamos aplaudir ao Senhor, que Deus tem os seus remanescentes. Por que isso, irmão? Por que isso? Porque se existisse um hipócrita naquele lugar, ia sair de lá dizendo: olha, aquele camarada é cristão, está disfarçado, está representando o Estado, mas ainda não se converteu de verdade. Então retira os hipócritas, vamos adorar ao Pai em espírito e em verdade. Chegou o dia, irmãos. Chegou a hora de ter uma posição, de tomar uma posição em sua vida e saber a quem você pertence. Lembra de Elias que eu citei aqui? Na leitura dessa passagem, Elias disse: Deus, mataram os teus profetas,
derrubaram os teus altares, romperam com a tua aliança. Deus, só eu fiquei. Olha, só eu fiquei. Olha, ele se escondeu na caverna. Aí diz: Deus, só eu fiquei. Mataram os teus profetas, derrubaram os teus altares, romperam com as tuas alianças, querem me matar, e eu estou sozinho. Sozinho. Ele pensou que estava sozinho. Aí vem a voz de Deus ao seu encontro e diz: Elias, eu ainda conservei para mim 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Deus tem os seus remanescentes. Em toda a história, Deus teve os seus remanescentes. Deus tem pessoas que Ele sabe muito bem quem pode contar e que pode confiar. Deus tem os seus remanescentes fiéis. E eu quero saber onde estão os 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Se coloque em pé em nome de Jesus. Vamos juntos adorar ao Pai em espírito e em verdade, render-lhe graça porque Ele é bom, porque Ele é digno do nosso louvor. Ainda existe 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Aperta firme a mão do teu irmão que está ao seu lado e diga a ele: você não está sozinho. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Amém? Você não está sozinho, meu irmão. Deus tem o seu povo. Deus tem os sobreviventes. Deus tem os seus sobreviventes. E eu digo: ai do Brasil se não fosse esses representantes. O que seria da nossa nação? Hoje seríamos uma Cuba. E depois de uma pregação dessa, já tinha soldados armados para me levar preso. Graças a Deus, Deus tem esses representantes. Deus tem esses representantes que não se envergonham do Evangelho, mas que se expõem por amor a Ele. Sabe de uma coisa, irmãos? Tenta me entender, tirando todo o sentido pejorativo dessa palavra. Eu nunca pensei que isso pudesse acontecer na minha vida, mas é a verdade. Eu tenho orgulho de ser cristão. Orgulho de ser servo de Deus. E eu não consigo imaginar minha vida distante do Senhor. Essa é a minha maior alegria, sabe? Um dia os discípulos saem e dizem: Senhor, expulsamos demônios em Teu nome, curamos enfermos em Teu nome, fizemos proezas, maravilhas, sinais e prodígios em Teu nome. Sabe o que é que Jesus faz para ele? Permita-me aqui essa contextualização, essa simulação. Jesus olha para eles: parabéns, mas se alegrem antes. Se alegrem antes. Se alegrem antes, pelo vosso nome está escrito no livro da vida. A nossa maior alegria é essa, é saber que o nosso nome está escrito no livro da vida. Não há borracha corretiva do capeta que possa apagar. Porque se Deus escreveu, está escrito. E é uma honra ter o meu nome. Ter o meu nome no livro da vida. O seu nome não está no anonimato. O seu nome está no livro da vida. Sabe, queridos, muitos se esforçam, se dedicam
com esmero, com empenho, com afinco, para ter o seu nome na relação de uma escala, de um time, sei lá, de uma universidade, de um curso, de uma modalidade esportiva. Ainda há outros que se esforçam com esmero para ter o seu nome escrito no livro do Guinness Book. Mas quanto a mim, eu não tenho o menor apreço por nenhuma relação humana, por nenhum livro humano, porque o meu nome está escrito no livro da vida. Meu nome está escrito no livro da vida. Meu nome está escrito no livro da vida. Oh, aleluia! Aleluia! Pega suas mãos aos céus nessa hora e se alegre na certeza que você é um remanescente de Deus, que Deus tem planos, projetos e propósitos na sua vida. Ora da basura da candela, basura da manas, eita da basura da ras. Oh, aleluia! Erga suas mãos e adore ao Senhor nessa hora. Você é um remanescente de Deus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.